Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Linha Lateral, episódio 13, hoje com o título Os dados em análise no jogo de futebol. Aumentámos a nossa equipa com um convidado para este episódio, o Hernani Ribeiro, estatístico, trabalha na goalpoint.pt. Para além dele, a equipa habitual, Tiago Estevão e Luís Cristóvão, para entrarmos dentro deste mundo da análise do jogo e das estatísticas e percebermos, por um lado, em que ponto é que nós estamos dentro da utilização dos dados, mas também para aprofundarmos aqui assim algumas ideias que quer a equipa de linha lateral, quer o Hernani, podem trazer como acrescento para quem nos está a ouvir. Entramos pela linha lateral de hoje com a primeira questão, o primeiro ponto de análise, fazendo desde logo o ponto da situação na temática, no tópico da análise de dados, em Portugal e no mundo. Portanto, em Portugal e entre as principais equipas mundiais. Hernani, em que ponto de situação é que nós estamos? Pronto, eu acho que ainda há uma grande diferença, acho que há uma grande separação entre Portugal e o resto do mundo, e mesmo entre o resto do mundo. A coisa está muito mais evoluída nos países anglo-saxónicos do que nos países latinos, ou seja, em Inglaterra já é muito comum encontrar equipas de análise como tem o Manchester City com mais de 10 elementos, e todos os clubes profissionais, ou seja, que em Inglaterra são quase 100, se não me engano, todos têm uma equipa de análise especializada. Depois, até que ponto isso é mais utilizado ou não por quem decide, já difere de consoante a realidade de cada clube. Em Portugal, eu acho que a coisa ainda está muito no início, ou seja, neste momento os clubes já começam a ter os dados, já começam a ter as ferramentas que lhes permitem ir um bocadinho mais além, mas depois ainda tem que se evoluir um bocadinho na interpretação dos dados e o que é que se faz com eles na prática. Nós na Goalpoint temos uma área que é a Goalpoint Pro, que tenta fazer um bocadinho essa ponte, tenta trabalhar com os clubes de maneira não só a ensinar, como a poupar algum tempo nesse trabalhar com os dados, e também para evitar um bocadinho certos riscos que se correm de má interpretação dos dados e que levam a más decisões certas vezes. Neste ponto de situação de onde estão os dados no futebol atual, eu parto sempre de um princípio, e que eu acho que é muito influenciado pelo facto de não se trabalhar abertamente com os dados, ou seja, se compararmos com outras modalidades em que os dados estão muito presentes e são disponibilizados para toda a gente que queira trabalhar com eles. No futebol, a realidade é quase o contrário disso. É muito às escondidas, sim. Trabalhamos muito às escondidas e, portanto, perde-se um bocadinho a noção, ou não chega à maior parte de nós a realidade de que nos grandes clubes europeus, os clubes de maior sucesso, isto já é uma realidade do dia a dia, isto já é trabalhado a um nível de complexidade, se calhar, relativamente profundo. Que depois, a forma como isso é ou não utilizado pelas equipas técnicas em cada equipa, aí assim já poderemos talvez discutir as equipas. Agora, não é para mim aceitável podermos em 2017 dizer que o Real Madrid, o Barcelona, o Manchester City, o Chelsea, o Paris Saint-Germain não estão a trabalhar a um nível de grande complexidade dentro dos seus clubes este tipo de dados. Como é que nós passamos, ou como é que nós conseguimos pôr cá fora pelo menos algumas das ideias que saem deste trabalho que vai sendo feito? O que acontece muitas vezes é quando há exemplos de sucesso, como houve o Leicester e o caso do Kanté e o caso do Mahrez, que tem muito de análise de dados por trás. Quando há esses casos de sucesso, tenta-se promover também esse lado para mostrar o que é bom. Depois há o outro lado oposto, como ainda recentemente houve o caso do Fulham, que quando as coisas correm mal também vem ao de cima, porque há muita gente ainda muito tradicionalista a quem também interessa denegrir um bocado esta imagem da análise. A questão é que, como em qualquer área, há analistas bons e há analistas maus que tomam boas e más decisões. Não podemos pôr tudo no mesmo saco, não é?
e dizer que se tomam más decisões por causa da análise ou boas decisões por causa da análise. Não. Há treinadores bons, há treinadores maus, há dirigentes bons, há dirigentes maus, assim como há analistas bons e maus que percebem, muitas vezes percebem pouco de futebol e que isso leva a que se tomem más decisões. Ou seja, um bom analista, que era o que eu estava a dizer há bocado, convém partir com uma base de conhecimento sobre o assunto com que está a trabalhar, o desporto, neste caso, o do futebol, e a partir daí é isso que lhes vai dar a liberdade e o conhecimento para manipular os dados de maneira... Manipular não é uma palavra má, é só manipular, é trabalhar os dados de maneira a chegar a números que façam sentido. Pronto, não é manipular naquele sentido mau. Sim, isso ajuda também à ligação com a equipa técnica. Claro. Que o Luís falou, em que realmente em todas as equipas grandes se utilizam dados e tens equipas a trabalhar os dados. Até que ponto é que isso chega à equipa técnica depende muito dessa ligação, depende do treinador, depende dos poderes que o treinador tem, depende do quanto o treinador trabalha com dados. Se há alguém na equipa técnica que faça realmente essa ligação, e o analista não ser só um stats guy, ser um football guy, digamos assim, que realmente tem interpretação com dados e tem interpretação do jogo, digamos assim, e da sua aplicação no treino, por exemplo, vai ajudar muito à fluidez da comunicação entre o departamento de análise e o treinador, ou entre o analista e a equipa técnica. Ajuda muitas vezes a que as pessoas do futebol sintam outro tipo de confiança com quem está a trabalhar. Acho que sim. Se calhar às vezes erradamente, porque o facto de seres um stats guy não quer dizer que não tenhas visto, como é o meu caso, passei a vida toda a ver futebol. Sim. E não é por ser um estatístico que não... Pronto, eu antes de usar os números para tirar as minhas conclusões, já via muito futebol e já tinha muitas opiniões. A parte boa é que depois, a partir do momento em que se começa a usar os números, poderes validar as tuas opiniões. Exatamente. Ou não. E poderes não as mencionar. Mas o giro é que muitas vezes valida, a maior parte das vezes os números validam as opiniões que já tinham. Eu acho que isso marca completamente uma fronteira entre duas formas de trabalhar, que é se o teu ponto de partida está na observação do jogo ou se o teu ponto de partida está no número que sai desse trabalho de recolha estatística. E obviamente quando tu partes da observação do jogo estás a partir de uma realidade que é muito mais próxima à do trabalho no próprio jogo. Claro. E portanto depois vais... Às vezes eu acho que a questão, pelo menos para mim, não é tanto a de validar aquela minha ideia inicial com os dados, mas é mais de, a partir da ideia inicial que eu tive no jogo, ou seja, da pergunta que nasceu a olhar para o jogo, que tipo de respostas é que eu posso ter para explicar essa pergunta. Sim. Tiago, tu também trabalhas com o Scored e portanto, e sobretudo no Twitter, se calhar o teu público até é mais próximo destas temáticas das análises estatísticas. Como é que tu sentes que, isto é uma pergunta do Fernando Campelo, que é um dos nossos ouvintes também desde o primeiro episódio, como é que tu sentes esse interesse do público geral, não tanto um público tão específico que trabalha no futebol, mas do público em geral, para ir à procura dos dados e tentar perceber o jogo a partir daí? É assim, acho que o interesse é cada vez maior. Acho que a história dos jogos de computador e não sei o quê também, sim, no início, no virar do século, acho que ajudaram imenso. Eu não, por acaso, acho que nunca fui muito de jogar FM e não sei o quê, por acaso, mas sei que muitas das pessoas que me seguem, muitas pessoas que trabalham agora com dados e que têm interesse neste tipo de matéria, vem da ideia de tentar olhar para o jogo de uma maneira diferente, ou tentar aplicar tecnologia ao jogo, digamos assim. Depois tens as pessoas que vêm dos outros desportos, onde lá está, os dados são algo comum, os dados são públicos, então nos Estados Unidos estratificar, digamos assim, é o que acontece de forma comum há muitos anos em todos os desportos. O beisebol é um desporto de números já, digamos assim, o basquete também. O futebol, se calhar, tem mais aspectos de aleatórios, digamos assim, em que não podemos controlar com tanta facilidade, mas quanto mais pudermos controlar, melhor, e acho que os números ajudam a isso. Eu por acaso sempre tive alguma dificuldade em perceber, ou seja,
Ok, o beisebol sim, o beisebol claramente é um desporto individual em que a recolha dos dados está completamente individualizada e focada no jogador e portanto tu podes utilizar um jogador, pô-lo e tirá-lo consoante o momento ofensivo ou defensivo. Uhum. Aí percebo que tu, quando passares do beisebol para outro desporto, haja essa barreira. Mas sempre senti alguma estranheza nessa tentativa de levar o futebol para um território de Mais etéreo, claro. exclusividade, ou seja, em que é mais difícil. Não digo que seja explicar exclusividade, eu estatisticamente. nem sou conhecedor o suficiente de outros esportes para dizer, para colocar o futebol numa exclusividade ou coisa assim do género. Agora, simplesmente comparando, por exemplo, com um jogo como o basquete, que é um jogo que tem muitos pontos, digamos assim, o ato de executar o ponto acontece muitas vezes, logo. É que é o objetivo do jogo, não é? Logo, no fundo, há menos aleatoriedade, depois as equipas mais fortes tendem a ganhar mais vezes, digamos assim, como há tantos pontos, é mais difícil a equipa menos forte. Lá está, porque no futebol um golo tem um impacto enorme no jogo comparativamente a um ponto no jogo de basquete, é óbvio. Sim, é muito fácil no futebol uma equipa que não domina o jogo não marcar um gol, acontece. A diferença é que, por exemplo, como o basquete é um dos grandes motivos pelos quais os americanos lhes custam um bocado ver o jogo. entrar na Mas cabeça. a questão é que, por exemplo, no caso do basquete ou no caso do handball, é muito mais difícil tu marcar as tendências no jogo, porque as coisas mudam muito rapidamente no jogo e, portanto, pelo menos para mim, em termos de alguma caracterização estatística do jogo, à partida eu até me inclinaria a parecer mais fácil tu marcares uma tendência dentro daquilo que é um jogo de futebol, independentemente depois do resultado final, do que um jogo de basquete em que as coisas... Sim, a tendência de jogo, sim, mas a nível de resultado, a variabilidade é menor no futebol devido ou a variabilidade no basquete é menor devido à maior quantidade de pontos, digamos assim. Sim, e todas as jogadas, tanto no basquete como no handball, acabam pelo menos num remate, né? Enquanto no futebol uma equipa até pode estar a dominar um jogo e não rematar. Nós não estamos a fazer uma publicidade boa ao futebol aqui. Estamos aqui a olhar para o futebol. Realmente é uma chatice, isto não há remates. Aí realmente os americanos têm razão, porque isto é uma chatice. Eu acho pelo contrário, acho que exige é que de facto tu tenhas algum conhecimento mais profundo do jogo para perceberes que não é só no remate ou não é só no gol. Sim, é mais complexo. Uma coisa que me irrita é aquela conversa do futebol sem golos não é futebol. É a malta que não tem estado cá nos últimos 100 anos, não é? Sim. Porque de facto a maior parte dos jogos tem pouquíssimos golos. Sim. Passando desta questão de um ponto de situação e aprofundando também aquilo que é a nossa situação atual em Portugal, tendo em conta os dados que nós temos disponíveis neste momento, e portanto a Goalpoint, como uma empresa que trabalha nessa área, tem disponíveis uma série de dados sobre a Liga NOS, por exemplo. No que é que parece, Hernani, que poderíamos, já hoje, imagina, agora tocava aí o telemóvel a uma equipa da Liga NOS que quer fazer algo de diferente, de inovador em relação ao que vem sendo trabalhado em Portugal, qual era a porta de entrada para alguma inovação a partir da análise dos dados? Sim, eu acho que a questão do recrutamento era aquele lado mais imediato em que se podia evoluir muito, sobretudo em Portugal, porque eu acho que ainda estamos muito dependentes de terceiros, pessoas externas aos interesses dos clubes e como são os agentes neste caso. Há muitos clubes que recrutam quase 100% dependentes de relações que têm com agentes e de relações que foram construindo e com aquilo que os agentes lhes vão bater à porta com. E eu acho que os clubes e os dados estatísticos dão-lhes essa autonomia. Deviam ser cada vez mais os clubes a procurar aquilo que querem e depois sim irem ter com os agentes de quem que detêm aquilo que eles procuram e não ao contrário. Ao contrário, acho que a lógica está um bocadinho subvertida. E então sim, os dados estatísticos estão disponíveis e a maioria dos clubes já os têm ferramentas, têm dados estatísticos, que lhes permite fazer análise estatística, análise de vídeo, etc. Agora só precisam de ter analistas que saibam trabalhar com elas de maneira a que não se cometam erros também.
a partir daí, eu acho que isso podíamos em Portugal dar um grande salto a nível de qualidade, apesar de, pronto, com os meios que nós temos, muitas vezes já fazemos pequenos milagres. Eu acho que ainda, até pela facilidade que o nosso campeonato tem para promover jogadores e pela qualidade dos treinadores, na minha opinião, é muito fácil os jogadores evoluírem. É uma grande porta de entrada para jogadores do continente, de vários sítios, mas sobretudo do continente sul-americano. E os dados estatísticos permitem isso, permitem identificar qualidade, identificar potencial e permitem errar menos. No fundo é isso que nós queremos, é errar menos. E em Portugal ainda se erra muito, ainda há jogadores que chegam em junho para ser dispensados em agosto, que nem chegam a ser inscritos. Muitos mesmo. E é mais do que em qualquer outro sítio. Acho que é uma coisa incrível. Eu acho que os clubes já estão tão habituados a fazer erros, contratam a mais. Sim. Para depois filtrar, depois dos jogadores assinarem, filtram e então aí vão embora. Isso é claramente um desperdício de dinheiro. Sim. Todos os anos que não faz sentido. E depois ainda tens o fator de, não só tens o fator dos agentes, tens o fator ainda de os treinadores que muitas vezes ficam, entre aspas, obcecados com este jogador e não sei o quê, quem é este jogador e não sei o quê. Acho que realmente podemos pegar nisso, criar um modelo em que, ok, o treinador quer este jogador, com certeza não quer este jogador por causa da cor dos olhos dele, se calhar quer por causa das suas características. Então vamos criar um modelo relativamente a este jogador está a fazer e vamos trazer uma versão mais barata deste jogador, uma versão se calhar ainda melhor deste jogador, mas menos conhecida. Sim, por exemplo. Sim, um dos serviços que nós prestamos, por exemplo, é quando um clube tem uma necessidade porque um jogador foi transferido ou se lesionou, nós temos algoritmos para encontrar, nós chamamos-lhe clones de jogadores, e já fizemos esses testes com clubes da Primeira Liga e correu super bem. Pronto. Há ferramentas que já têm isto automatizado e muitas vezes o conceito ganha um bocado de má fama porque lá está, a qualidade da análise tem que ser boa para o resultado também ser bom, não é? Mas isso é perfeitamente possível. No fundo, nós estamos a falar aqui de uma ideia em que os dados serviriam para defender os interesses dos clubes. Sim, claro que sim. Obviamente isto entra até em discussões que nós já tivemos em podcasts anteriores, à volta daquilo que é a definição estrutural dos próprios clubes. Sim. Ou seja, nós no episódio da semana passada falámos sobre as questões das mudanças de treinador. Sim. E como isso muitas vezes acabava por ser uma alteração que mexia demasiado com a própria estrutura do clube, porque não haveria essa opção tomada com maior consciência. Muito provavelmente poderíamos também estar aqui a usar os dados para escolher treinadores. Sim, claro. E portanto temos aí logo uma primeira barreira de defesa, que é a minha equipa técnica é escolhida já com uma leitura real daquilo que é o. Nós já falámos que é a necessidade dos clubes terem um modelo por trás antes de começar a contratar uma equipa técnica e depois um plantel, porque a partir do momento em que tens um modelo por trás, tudo se facilita a partir daí. E acho que tens realmente possibilidades de ir buscar treinadores a nível estatístico agora. Sim, mas continua a haver decisões muito pouco pensadas que depois impactam com tudo. Quando mudas, eu ouvi o podcast, quando mudas de um Vasco Seabra para um Petit, os jogadores que o Vasco Seabra precisa para a maneira de jogar dele são completamente diferentes daqueles que o Petit precisa. Portanto, faz muito mais sentido o clube ter uma visão e ter uma mentalidade do próprio clube em que depois vai procurar os treinadores que encaixam nessa mentalidade e que encaixam no plantel que já foi construído de acordo com essa mentalidade, do que estar sempre a adaptar às necessidades de quem está a vir, porque os treinadores mudam cá de 4 em 4 meses. Uma das situações que acabam por ser também às vezes problemáticas nesta área, e falaste há pouco do caso do Fulham, e se calhar é um exemplo recente e bom deste problema, é onde encaixar esta equipa de análise. Esta equipa de análise pertence à estrutura do clube. Sim. Ou é uma equipa de análise que deve fazer parte e estar inserida dentro da equipa técnica? Depende da quantidade também. Não, depende do que é que estás a falar. Eu acho que quando estás a falar de recrutamento, eu acho que deve pertencer à estrutura do clube. Análise de jogo faz mais sentido que tenha uma ligação mais forte com a equipa técnica, para mim. E depois como é que se estabelece aqui esta ponte? Porque pode ser esse elemento, o elemento da análise de jogo não está tão separado. A situação é o elemento da análise de jogo pode fazer a ponte entre a equipa técnica e departamento de análise, e depois ter o departamento de análise se foca mais a nível de scouting, a nível de análise individual, caso seja necessário. Mas o ideal é falarem todos uns com os outros, estou sempre a dizer. A comunicação é que é o ponto-chave
É quase como se eles falassem, beneficiassem todos, não é? É Claro assim que um sim. conceito muito estranho. Sim, lá está, uma vez mais, parece quase parece quase que estamos condenados a isso, mas sempre que falamos de problemas, seja em que setor for, parece um bocado aqui um problema genérico que acaba por tocar a todos eles, que é a falta de afinação dentro daquilo que é a construção de uma estrutura Sim. para um clube. Uma das questões que também para mim mais leva a uma menor compreensão da importância dos dados na análise do jogo está muito presa a essa questão do acesso. Porque tenho para mim que existem análises e dados que são melhor trabalhados para um meio de comunicação e análises e dados que são melhor trabalhadas para estar internamente ao serviço de um treinador ou de um clube, seja em que área for. No caso da Goalpoint, acabam por ter um pé nos dois territórios, porque têm um site que no fundo é um meio de comunicação, e depois tem um outro serviço que também trabalham para os Sim, clubes. mas lá não quer dizer que façamos as coisas exatamente da mesma maneira para o público e a nível profissional. Não é? Exato. Até porque nós estamos tanto aqui é nas duas áreas, mas também a nível editorial e do público em geral ainda estamos numa fase em que estamos a educar muitas pessoas, e daí também o conceito da Goalpoint surgiu há 3, 4 anos, e daí também tentar dar aquela componente muito visual de maneira a que as pessoas não achassem que, pronto, nós sabemos do quanto a matemática é mal vista em Portugal ainda, né? E tu tentares embelezar um bocadinho o pacote do que a gente faz, acho que é grande parte do sucesso do nosso crescimento. Ou seja, temos que ir devagarinho, tentar não impressionar, não afastar as pessoas com complexidade, ou seja, tentar ir devagar, não só a nível visual, ajudar nessa aceitação, mas também ir passo a passo explicando às pessoas o que é que nós estamos aqui a querer fazer de diferente da análise a que nós estamos habituados em Portugal. Portanto, nós temos esse cuidado com o que fazemos no site. Depois, a nível profissional, conseguimos também, dependendo do cliente e do nível de habituação que o cliente tem a este tipo de realidade, conseguimos adaptar a coisa, complexificar um bocadinho mais ou um bocadinho menos, não é? Por exemplo, no caso, aqui assim, quando nós falamos desta diferença entre as estatísticas da comunicação e as estatísticas internas do clube. A nível de comunicação, vivemos um bocadinho, ou temos vivido até agora, um bocadinho por modas. Quando se começou a contabilizar o número de remates, por exemplo, a ver aquela moda, uma equipa que remata muito, equipas que rematam 20 e tal vezes num jogo e ganham só 1-0 ou fazem um 0-0, e por exemplo nos anos 90 isso era uma análise recorrente a nível estatístico, era a estatística que havia no jornal. Lembro-me de um Sporting Vitória de Setúbal, em que o Sporting remata 24 vezes à baliza num jogo em que o Vitória de Setúbal praticamente não passou do meio campo com o Carlos Cardoso como treinador e não marcou golo nenhum, e portanto aquilo ser um dado traumático, não é? Uma equipa que remata 24 vezes não consegue marcar. Depois passámos para a moda da posse de bola. Sim. E o importante era ter a bola, e então equipas com 50, 60, 70% de posse de bola, até chegarmos depois também mais uma vez a uma leitura traumática da questão, que é uma equipa que tem 60% ou mais de posse de bola e acaba por perder um 0. Isso cada vez mais. Que não acontece, mas era um tipo de dado também que entrava nesse choque. Eu diria que ter a bola é melhor para não sofrer golos do que para marcar. Exatamente. Mas essas são ferramentas de comunicação. Sim, obviamente, claro. Para um treinador, ter estes dados isolados não lhe serve de muita coisa. O problema também é que eu vejo muitos treinadores a focarem-se exclusivamente num só dado e depois a utilizá-lo. Porque a nível de comunicação é o que resulta, é o que as pessoas percebem. Eu acho que é muito por aí. É como aos árbitros. Quando dá jeito de justificar qualquer coisa que correu mal,
vamos buscar a estatística. Hoje em dia já se faz muito isso. Pronto, os árbitros que estão a passar um bocadinho de moda e vais buscar as estatísticas. Não? É muito fácil ir ao goal point ou ir a de sítio qualquer e comparar os lados de um lado e do outro. Nós ganhámos em tudo, só não marcámos golos. Nem sempre quer dizer que se jogou melhor o facto de ter ganho em tudo, né? Tivemos pronto, há muitos casos em que a equipa que faz mais remates não é necessariamente porque cada remate é um remate, né? Pode ser feito de fora da área, dentro da área, de cabeça, pode ser bloqueado, pode ser bloqueado, pode o jogador estar isolado ou pode ter muitos jogadores entre si. Portanto, o remate em si é um indicador fácil de olhar para ele e tirar uma conclusão, mas a análise tem que ser muito mais complexa que isso. Depois há outro tipo de... Ainda dentro desta conversa da incompreensão, creio que foi a semana passada, o AS, o Jornal Espanhol, publicava um artigo sobre os jogadores que percorrem maiores distâncias na Liga dos Campeões, e o jornalista tentava chegar ali assim, a algumas conclusões a partir daquelas que eu não percebo mesmo. E que é tu pegares num dado que, isolado e dentro de uma análise ao jogo, se calhar não te dá nada. É uma estatística se calhar até mais importante em termos fisiológicos, sim, por claro. exemplo. Sim, só se for por isso. Mas mesmo isso é curto, analisar só os quilómetros. Né? Sim, o esforço tem muito a ver com picos. E que no fundo estes erros também acabam por te mostrar que tu hoje em dia dás acesso aos dados que te chegam, também precisam de gente que os consiga contextualizar e trabalhar. Sim, eu acho que esse dado, por exemplo, é uma coisa que é facilmente interpretável por toda a gente. Pronto, quilómetros percorridos são quilómetros percorridos, toda a gente está habituada a esses conceitos, ou seja, as pessoas sentem-se mais à vontade para fazer tema daquilo que percebem. Por exemplo, no caso dos artigos que eu e o Tiago escrevemos para a GoalPoint, e até para que quem nos ouve também perceba um bocadinho como é que funciona este percurso, desde a observação do jogo até ao artigo que é publicado. Sim. Por exemplo, no meu caso, muitas vezes, a ver um jogo, nasce-me ali assim uma pergunta. Foi o caso, por exemplo, do artigo sobre o Filipe Augusto, o Feiza e o Pizzi. A olhar para o jogo, nasce-me essa pergunta de há aqui diferenças que se marcam entre o que acontece com estes dois jogadores em campo ou o que acontece com outros dois jogadores em campo. A partir daí entramos num processo de discussão em que entramos, no fundo, normalmente discutimos os três, ideias à volta deste assunto, até se definir mais ou menos o caminho de escolha dos dados. E depois a partir daí passa, por exemplo, para o Hernani preparar os dados, sim. E depois pronto, nós fazemos esse pré-briefing antes de escrever o artigo, discutimos a ideia e até que ponto é que os dados explicam exatamente a nossa percepção, e a maior parte das vezes, como já foi dito, explicam. Há indicações nos dados que, lá está, quem sabe interpretar bem o jogo consegue tirar a partir dos dados essas... Lá está, mas estás aí no fator da interpretação e da ligação ao jogo, que é aquilo que nós fazemos quando vamos escrever o artigo, que é, em vez de escrever Feiza igual a este e este dado e Pizzi igual a este e este dado, logo nós tentamos fazer as coisas de forma a ser um discurso fluido para já, e de forma que haja uma interpretação lógica. Realmente, em situações de jogo, como o Luís disse, é o caso das interseções, por exemplo, acho que é a situação que estava mais marcada, é a do estilo. Claro, em situações de jogo, um jogador mais experiente, mais inteligente como o Feiza, um médio defensivo puro, a nível de posicionamento vai realmente tem muito mais interseções por jogo, ao contrário de alguém como o Filipe Augusto, tudo mais. Nós tentamos fazer uma ligação entre a página de Excel e o campo. E acho que é explicar o que é uma interseção também, porque temos que ir ao mais básico, se queremos que toda a gente perceba e dê valor àquilo que está ali. Temos de ter noção de quem está no lado de lá, claro. Ou seja, se estamos a fazer isto para um público geral
que vai ao goal point ou para o nosso público do Twitter ou pelo que for, vamos fazer as coisas de uma certa maneira. Se estivermos a fazer isto numa apresentação para um treinador ou para uma equipa técnica, vamos apresentar os dados de outra maneira. Se estivermos a fazer isto para um plantel, vamos explicar os dados ainda de outra maneira, se calhar mais básica, ou não, se formos para um jogador específico, consoante aquilo que é o entendimento dele do jogo, ou seja, cada situação é uma situação e não podemos levar dados brutos, não nos levam a lado nenhum quase. Curiosamente parece-me que, pelo menos dentro desta série de artigos que temos feito para a Goal Point, parece-me que o público aceita melhor quando escrevemos sobre um jogador em específico. Em que sentido? Por exemplo, olhando para aquilo que eu tenho nada a escrever sobre o Marega, sobre o Batalha, e quer num caso, quer noutro, o ponto de partida colocava se calhar a barreira muito mais baixa do que depois no final, olhando para os dados em termos da narrativa que foi construída à volta, com a análise do jogador, os dados que nós temos e depois o resultado final, a que eu chamo essa narrativa que é criada entre as duas fontes, parece ser mais acessível para o público perceber o impacto que aquele jogador pode ou não ter dentro da equipa. Por exemplo, no artigo em que nós trabalhamos em conjunto sobre a MLS, e que teve até algum impacto entre leitores dos Estados Unidos, que estarão até mais dentro da competição em termos de público médio, estando a trabalhar sobre uma escolha de rankings, cria muito maior fricção, não é? Também é essa a eu também acho que a maioria das pessoas tem opiniões mais formadas sobre jogadores individualmente do que sobre maneiras de jogar. A maioria das pessoas não tem esse nível de educação de jogo ainda para perceber maneiras distintas de jogar da equipa. Conseguem perceber se a equipa está a jogar bem ou está a jogar mal, na maioria das vezes, mas a opinião sobre os jogadores individualmente é muito mais formada pelo público em geral. Ou seja, quando tu vais ao encontro de tentar provar essa opinião certa ou errada, acho que há um engagement muito maior por parte do público. E o Filipe, nós também temos esse cuidado quando escolhemos os temas. O Filipe Augusto era tema naquela altura, o Batalha também está a ser tema pela positiva ou pela negativa, e nós tentamos pegar nisso e dar ainda mais food for thought para as pessoas, para tentarem ou suportar a opinião que já têm, ou às vezes ir contra. Mas é isso mesmo que os dados são food for thought para tudo, seja para as pessoas, seja para as equipas técnicas, seja para o que for. Os dados não têm de ser algo pelo qual tu tens de regir obrigatoriamente, é simplesmente mais informação para tu interpretares o jogo. Sim. E acho que muita gente não tem realmente essa interpretação dos dados, que isto é mais informação que eu posso usar para a minha vantagem como treinador. E acho que há ainda aquela porção que ainda é grande, e ainda por cima cá, de pessoas que são muito contra esta modernização, digamos assim, do jogo, ou da análise do jogo, não têm realmente essa noção de que os dados não estão aqui para ser um bicho papão, para ser nada de especial. Simplesmente é mais não é um informação. facto. Os dados não transformam, não dizem que este jogador é melhor que aquele. É tudo contexto, é tudo simplesmente mais informação para interpretar, para contextualizar. Mas no fundo, se calhar, o que estamos aqui a identificar é uma necessidade que eu acho que atinge vários níveis, de uma educação para a complexidade. Obviamente, quando entramos numa análise mais estatística, já estamos a entrar num campo de complexidade, mas, por exemplo, mesmo naquilo que é a realidade do entendimento do jogo e do entendimento do treino, ainda carece de alguma educação para a complexidade. Por exemplo, uma das frases que é muitas vezes ouvida em relação ao treino é aquela história de que se um pianista para ensaiar não corre à volta do piano, então para um jogador de futebol também o seu treino deve ser completamente focado no jogar futebol. E a mim sempre me pareceu incómoda esse entendimento do pianista, por um lado porque o coloca exatamente apenas como um intérprete que lê um guião, neste caso a pauta, e a interpreta na sua ferramenta, que é o piano. Portanto, desde logo limita aqui muito a ideia do pianista, que não é uma ideia que eu acho que crie o mínimo de pontos
para um futebolista. E se pensarmos nos casos dos pianistas que têm mais qualidade, portanto, a nível, quando falo pianistas é por causa deste exemplo, mas artistas Claro. que têm mais qualidade no seu trabalho, e para todos aqueles que normalmente quando pegam nesta ideia, também pegam na ideia do que o futebol é uma arte e deve ser encarado como tal, esquecem-se que esse tipo de pianista, para o seu trabalho de evolução e de ensaio, tem que ler muito acerca dos compositores, mas também acerca de outra literatura, filosofia, psicologia, ou o que for, porque quanto mais rico culturalmente, maior capacidade terá ele para interpretar as peças que vai tocar. Muitas vezes são também pessoas com grande curiosidade acerca na área da física, portanto, quer na física das possibilidades que o piano, enquanto instrumento, enquanto ferramenta, lhes dá, mas também nas questões das físicas dos sons, que também é uma temática bastante em voga em termos de discussão. E depois, finalmente, são também pessoas, e sejam pianistas, sejam outro tipo de músicos, muitas vezes têm um trabalho físico muito intenso, porque fisicamente são disciplinas difíceis. Como é que vos parece que esta educação para a complexidade pode ser feita? Obviamente não vamos pegar em todas as pessoas que trabalham no futebol ou que trabalham no desporto e que veem desporto e que consomem futebol e levá-los todos para a escola outra vez para perceberem isto. Que tipo de pistas é que nós conseguimos dar para quem Eu acho que está perante esta necessidade de entrar num terreno mais complexo? Eu acho que tu, anteriormente, aí há 20 anos ou há mais, assim do género, tinhas então um tipo de treino muito básico. Antes desta revolução do treino, tinhas um foco quase total no físico e correr nas praias na pré-época, já sabemos a história toda, né? E depois chegou então esta revolução do treino, Vítor Frade, Mourinho, uma bola de neve, e cá estamos agora na interpretação do jogo e o treino e a periodização tática, e o treino tem de se focar no jogo e bola e ter bola e tudo mais, certo? Eu acho que o futebol, como qualquer coisa, isto tem a tendência de puxar tudo ao extremo. E acho que essa frase então é isso mesmo, é assim, passámos do físico para o tudo tem de ser futebol e nada pode ser extra futebol para o futebol. Ou seja, acho que, claro que os jogadores têm de ter um nível físico bom à mesma para jogar hoje, portanto, como é óbvio, também têm de fazer trabalho de ginásio, como é óbvio, também têm de correr às vezes. Quer dizer, acho que parece-me óbvio que temos de fazer outras coisas, ou seja, eu acho que as coisas vão partir para para um ponto médio em que realmente a capacidade física e motor é importante, a capacidade de interpretação do jogo é importante, e acho que todos os jogadores, ou os jogadores de topo, têm cada vez mais um entendimento superior do jogo comparativamente com os jogadores de topo de há 10 anos, por exemplo. Já que os jogadores continuam a fazer trabalho de ginásio, apesar dessa fase existir, ou seja, já vi há uns tempos há um longo tempo uma notícia ou um artigo sobre a academia, acho que era do PSV ou do AZ Alkmaar, um dos dois, em que colocavam os miúdos a fazer do estilo videojogos cognitivos que ajudavam depois à interpretação de situações de jogo a nível de posicionamento e da tua relação com os adversários e da tua relação espacial com os teus colegas de equipa, ou seja, há muito que podes fazer de fora do jogo para o jogo. Claro que a importância principal do futebol, claro que vai ser sempre a bola, vai ser sempre o campo, mas temos de nos encontrar em um ponto médio em que podemos trazer o bom de fora e misturar com aquilo que temos do jogo e não nos levar, não partimos para os extremos, nem para o extremo físico, nem para o extremo da inteligência. Eu acho que hoje há por exemplo, eu já estou há um tempo a fazer um artigo sobre isto e ainda hei de fazer, que é, há um valorizar imenso da inteligência no futebol hoje, acho eu. Acho que esta geração do treino e tudo mais leva uma grande valorização da inteligência de um jogador e da interpretação dos momentos de jogo e da inteligência que leva para fazer um passe cuja linha de passe nós nem vimos antes do jogador, e acho que
agora quase nos esquecemos da vantagem que é um jogador ser fisicamente brutal. E a vantagem que dá um jogador. O Marega é fisicamente do outro mundo, não sendo um jogador tecnicamente muito evoluído. E há vantagens que isso traz. E escusamos de o colocar à parte só porque é um bruto, digamos assim, e olhamos para ele como, ok, eles têm estas vantagens, vamos utilizá-las desta maneira. Este jogador e tem outras vantagens, vamos utilizá-las de outra maneira. Acho que há um... Eu acho é que muitas vezes entra-se ali numa parte perigosa que é achar que um jogador fisicamente evoluído sabe fazer tudo o que é exigível de um... Portanto, um gajo de 1,95m vai ganhar sempre mais duelos aéreos que um gajo de 1,80m. E não é necessariamente verdade. Tu, por seres mais alto ou por seres maior, não quer dizer necessariamente que sejas melhor numa determinada função do que outro. E depois há muito de inteligência também nisso. Até a maneira como tu colocas o corpo para cada ação, mesmo que seja física, está muito relacionada com a eficácia que tiras dela. Ou seja, e eu acho que há uns tempos, há 10, 15 anos, cada vez começou-se a usar muito para os dados biométricos para tomar decisões sobre os jogadores. Um defesa central não podia ter menos de 1,90m. E há muitos treinadores ainda a pensar assim. A parte boa da estatística é que te ajuda também a conseguir medir até isso. Ou seja, não me interessa a mim que um jogador seja, um defesa central seja alto, interessa-me é que quando ele tem que disputar bolas pelo ar que as ganha ou não ganha. Lá está, um treinador de futebol que tivesse estudado um bocadinho da história do basquetebol já teria rapidamente chegado a essa conclusão. Mas ainda houve muitos treinadores e muitas histórias à volta disso, à volta de que a importância do dado biométrico, mas há treinadores que filtram os jogadores. No caso do basquete isso é muito, muito simples de exemplificar, porque já tiveste uma tendência de ir sempre à procura quase do homem mais alto do mundo, e que seria mais fácil que esse homem mais alto do mundo fosse um bom ressaltador, né? E depois percebe-se que um tipo com 2 metros em comparação com um tipo com 2,15 metros, por exemplo um Dennis Rodman, que eu acho que nem sei se ele chega a ter 2 metros, era 1,99 ou 98, e ganhava muitos mais ressaltos do que qualquer outro, porque há outros dados aqui em compita para teres esse sucesso estatístico depois também, e que isso te ajude no jogo. Uma das perguntas que nos fizeram via Twitter vem da Ana Martins, que também trabalha nesta área da análise de dados, e que não chega bem a ser uma pergunta, mas transformamos-la em pergunta. Pergunta-nos, ou pede-nos para falar sobre preditores e coeficientes de determinação nos modelos de regressão, e a ideia que se tem neste momento é que os modelos de regressão dentro daquilo que é o trabalho de estatística no futebol, pelo menos do que é conhecido, ainda não é um campo muito aprofundado. Não está muito aprofundado, não. Tipicamente os modelos ainda são menos complexos que isso. Eu, por exemplo, no meu trabalho uso muito modelos de segmentação e de clustering para encontrar essa tarefa de encontrar. Basicamente o que um clustering faz é agrupa-te. Tu pegas numa montanha de dados, vamos imaginar 100 variáveis, e tens um algoritmo que te agrupa os jogadores em grupos, faça a redundância, consoante a parecença entre os desvios entre essas variáveis. E depois, por exemplo, o nosso goal point rating é uma fórmula basicamente que dás coeficientes a cada variável consoante a posição do jogador. Mas os pesos são atribuídos, lá está, recorrendo a dados históricos. Ou seja, eu para decidir se dou mais pontos a um remate que vai ao ângulo ou se vai ao meio da baliza, vou ver qual é a percentagem de remates que vão ao ângulo e a percentagem de remates à baliza que dão em golo ou não. Pronto, é tudo com base em esse estudo histórico, mas depois não se entra ainda nessa complexidade. O modelo, pronto, é muito com base em coeficientes mais básicos, não se entra nesse tipo de complexidade. E estamos ainda a trabalhar muito em dados que são recolhidos do jogador, das equipas e dos jogadores enquanto têm bola. Sim, apesar disso poder ser sempre complementado com outro tipo de dados. A partir do momento em que as empresas que fornecem esse tipo de dados tentam entrar o mínimo possível na subjetividade, ou seja, quando
E as ações com bola é o mínimo subjetivo possível. É um passo ou é certo ou é errado, um remate. Pronto, depois sabemos em que zona é que o passo foi feito e a partir daí a distância que o passo percorreu e a partir daí tu consegues construir uma data de métricas à volta dessa ação. Mas é tudo muito com base em ações com bola. Agora, se um treinador valorizar e que deve valorizar esse lado mais posicional, ninguém separa o treinador ou uma equipa técnica de ter alguém a recolher Tracking data. um complemento desses dados que o clube já recebe, a ver o jogo, a seguir ao jogo acontecer ou durante, apontar numa folha de Excel se o jogador X ou Y estava mal posicionado naquele momento do jogo e a partir daí trabalhar esses dados também. Não há limites não há limites estatísticos para o que se pode recolher de um jogo de futebol. Dentro dos modelos de regressão, aquele que estará mais em voga nesta altura, ainda não muito em Portugal, mas por essa Europa fora, Dá-me um tempo. são os expected goals, que, Tiago, és o grande fã deste dado. Pedia-te para, num minuto, dizeres o que é que os expected goals nos oferecem. É assim, basicamente é um modelo de regressão, lá está, mas se não formos falar com palavras muito caras, basicamente é um modelo que nos permite entender qual é a possibilidade de cada remate de ser gol, digamos assim, e a partir daí conseguimos entender, entre aspas, que equipa é que devia ter ganho, ou entre aspas, que equipa é que efetivamente criou mais chances de perigo por jogo, digamos assim, e não reduzindo as coisas a remates ou remates dentro da área, sendo ainda mais específico, digamos assim, porque cada remate de cada local específico do jogo, com uma parte do corpo específica e com todos os fatores que afetam o remate, nível de pressão e tudo mais, uns modelos valorizam isso mais que outros, vão afetar a possibilidade desse remate entrar ou não. O remate de cabeça é mais difícil de marcar um remate com o pé, digamos assim, ou se a bola vem a saltar é mais difícil de entrar do que se vier rasteirinha, digamos assim, e assim dá-nos as chances que as equipas criaram para o jogo, digamos assim, dá-nos os golos que esperamos que um jogador tivesse neste momento. Num cenário normal, assim. qual era a probabilidade de cada tipo de remate ser gol ou não? E depois... Exatamente. E a partir daí, o que é que podes fazer com isso? Sei que vocês são muito, pronto, principalmente tu, o Luís, é muito de apoiante desta medida para os mídias, digamos assim, ou para a interpretação do jogo a nível de análise fora dos clubes, digamos assim. Eu acho que, principalmente a nível de recrutamento, quando olhas para expected goals, ou então coisas como expected assists, no fundo, é a mesma coisa, mas aplicada ao passo para a finalização em vez de aplicada ao remate, digamos assim, a possibilidade de ele passo para a finalização, depois então dar em golo, que é algo que é mais útil do que só olhar assistências, está diretamente dependente do finalizador, ou só olhar passos para a finalização, que aí não estamos a ter em conta o local onde o passo para a finalização e a finalização foram feitos e tudo mais. Acho que esse tipo de metrics são úteis, principalmente a nível de recrutamento. Acho que, e para além de te dar a noção de que se um jogador está a ter uma performance acima ou abaixo, ele em princípio deveria estar. Não ele, mas convém perceber que quando se está a comparar, os modelos de expected goals são construídos com base numa média de uma competição, tipicamente. Sim, normalmente quando dizes ele, não é ele a comparar com o que é esperado dele, sim, é com o que é esperado de daquele campeonato. daquele campeonato. Sim. De um jogador médio daquele campeonato. É assim, por exemplo, há todo tipo de modelos de expected goals. Normalmente, para as ligas grandes, há modelos específicos, pois nessas ligas os dados já estão a ser medidos há muitos anos. A Liga Portuguesa só temos dados da Opta de forma recente, portanto não conseguimos ainda ter um modelo específico para nós, porque ainda não tivemos uma quantidade suficiente de remates de todos os sítios para podermos analisar as coisas de forma correta. Assim, na Premier League foi preciso analisar milhares e milhares de remates para nós dizermos que deste sítio
de cabeça ou deste sítio com a bola a saltar sem defesas à frente, há uma possibilidade de X. Portanto, nós cá teríamos de usar um modelo geral, digamos assim, onde a especificidade ou a capacidade de acertar, digamos assim, não é tão correta, mas é o que temos. Tu já desvendaste a minha opinião. De facto, é um dado para o qual eu estou muito aberto a ser conquistado. E hoje em dia já estou até bastante mais aberto à sua utilização e à sua compreensão do que há uns tempos atrás. Mas continua a parecer que é um dado que é muito interessante de utilizar em termos mediáticos, em termos de comunicação. No comentário de um jogo, consegue aí, de facto, eliminar certas frases feitas e certas ideias feitas, mais do que as frases, as ideias feitas acerca do que esperar de um remate. Em termos depois do trabalho com as equipas, se calhar é um tivemos um exemplo muito recente, né? no Rio Ave Sporting, em que por um lado tinhas uma diferença de remates extraordinária, acho que foi 24-6 do Rio Ave para o Sporting, mas por outro tinhas muita gente a dizer que remates para o País de Gales não contam, e os expected goals acabava-te logo com essa discussão, porque sim, e o Rio Ave acabou por ter um expected goals maior, superior, mas se calhar não o triplo, porque lá está. Neste caso 6 para 24 era o quádruplo até. Sim. Portanto os expected goals não seria o quádruplo, portanto há uma parte de razão em dizer que muitos remates foram de zonas difíceis, mas tudo somado, sim. E é muitas vezes aquela questão de as equipas, isto é um jogo complicado porque a equipa estava a jogar mais no contra-ataque, é o Sporting, mas num jogo normalmente uma equipa pequena em frente de uma equipa grande, as chances que as equipas pequenas têm tendência a ser ou muito mais, de longe, ou então chances de qualidade, porque acabam por partir para um contra-ataque e acabam por ter uma superioridade numérica ou acabam por aproveitar um erro defensivo e no fundo, se calhar o único remate que têm é um 1-1 do guarda-redes, ou o único remate que têm é um remate depois de uma jogada então 2-1, ou seja, são remates com maior probabilidade porque também têm menos adversários entre a baliza e a bola. Portanto, é realmente algo que ajuda a ultrapassarmos. Depois há aquele problema que é tens uma situação de 2-1, mas o jogador que está a fazer o passe faz o passe tão mal que há ocasiões nem chega a dar nem remate. O expected goals é cego a isso, né? Já há alguns modelos em que se contabilizam non-shot expected goals, em que já contabilizas do estilo esse tipo de chances em que há realmente o passe cruzado mesmo à boca da baliza em que o jogador não chega por 2 centímetros e aí conta uma ocasião e tudo mais, mas pronto, já fazes de forma separada e depois contexto, interpretação e tudo mais, como tudo, é como outra estatística qualquer, simplesmente ajuda-nos a interpretar, principalmente a nível a longo termo ou a médio e longo prazo, se uma tendência se vai manter ou não, porque normalmente se um jogador está numa overperformance extrema dos seus expected goals, normalmente vai cair para a média, para o seu costume, ou a não ser que ele seja mesmo bom, ou a não ser que ele seja mesmo também bom. Te ajuda a identificar isso. Seferovic no início da temporada, nós já tínhamos falado, tu falavas imenso da história da sua capacidade de finalização, a sua percentagem de ocasiões flagrantes convertidas. Ocasiões flagrantes convertidas em que era baixíssima. Era tudo quase mau. Sim, mas ele é um mau finalizador e é claramente um mau finalizador e ele chega cá e entra numa hot streak, digamos assim, e aquilo ia acabar. E agora vamos ver se volta a nivelar para um nível mais médio ou um nível abaixo, ele pode estar. Agora, por exemplo, o Mónaco do ano passado foi a melhor equipa de sempre, está nas top 3 de melhores equipas de sempre a superiorizar-se aos seus espectadores. Ele é uma coisa que uma época de futebol é pequena o suficiente a nível de jogos para haver uma overperformance durante uma época inteira. Também há efeito Falcão. Sim, e há efeito de jogadores de qualidade, não é óbvio, mas estavam a converter de uma maneira, mesmo assim, que era superior aos melhores anos do Barcelona, o Pep, em que criam as melhores chances possíveis. Sim.
e aos melhores anos do Bayern com o Pepe e tudo mais. Portanto, é uma coisa impossível. E com o Falcão, com o Bernardo Silva, com tudo mais, são muito bons sim, mas estavam a converter de maneira em que aquilo era impossível de continuar. Mas no fundo foi continuando até ao final da época, foi continuando. Tinham finalizadores muito bons. O Mbappé é um finalizador de classe mundial, mas ao final da época, não só as transferências os atingiam, mas também houve um regresso, um revert to the means, digamos assim, um reverter ao normal, em que agora estão a voltar aos poucos ao normal e tudo mais, a nível de finalização e da forma como eles ultrapassam aquilo que é esperado deles. Sim. Mas lá está, também dá para ver que os jogadores é que constantemente se superiorizam aos seus expected goals. Claro que o Messi e o Cristiano e tudo mais têm uma taxa de conversão imensa. Agora sim, por exemplo, se quiseres falar do Cristiano desta época, que tem um golo até agora. Sim. Tem. Na Liga, sim. Na Liga tem um golo, mas se formos ver, e o Cristiano é alguém que é conhecido por, às vezes, por ter muitos remates maus, digamos assim. Pois, O Cristiano é eu alguém acho que é conhecido por ser por rematar muito. e muitas vezes rematar mal e não mal a nível técnico, mas mal a nível do local de remate. E esta época é um jogador que está, se somarmos, normalmente é algo interessante de somar, se somarmos expected goals e expected assists por 90 minutos, digamos assim, está no top 3 europeu. Está só do Messi e do Agüero com 1,20 ou 1,16 ou uma coisa assim no género, ou seja, em média ele devia assistir a um gol 1.16 vezes por jogo. Isso é imenso, quer dizer que continua a entrar em posições de finalização muito boas, está com 0.40 expected assists por 90, que é muito alto para o Cristiano, que normalmente é um jogador, ou para o Cristiano dos últimos anos, que normalmente é um jogador mais da área e menos de dar a jogar, e realmente está uma média boa. Mas tens noção qual era a diferença de gols e expected goals do Cristiano em épocas anteriores? Não era tão alta como do estilo Messi, tem tendência a superiorizar-se mais aos expected goals, porque também tem, nem é comparável. O Messi é uma coisa assim do outro mundo, mas, e até o nível de chances que tem e tudo mais, o Cristiano tem tendência a ter chances mais a nível da área. Portanto, os expected goals dele. Sim, mas acho que o Cristiano tem muito a ver com o acumular de remates. Sim. Ele remata, e pronto, os livres é o maior exemplo, né? Ele vai rematar, então na seleção vai rematar mas de depois todo o lado. Podemos olhar para isso e ver, ok, então o Cristiano tem esta situação dos livros e não sei o quê, queremos retirar isso da imagem, mas ver open play, expected goals. Então vemos só em nível de jogo normal, digamos assim, jogo corrido. Realmente já não tira tantos remates de fora da área, então agora tira menos do que tirava de antes. Portanto, acho que não há razão nenhuma para preocupar o Cristiano, que ele entretanto vai começar a aparecer, exceto se ele nunca mais, ou isso ou nunca mais vai a um gol na vida porque se esqueceu de como é que se finaliza, e como isso não acontece, as coisas vão regressar ao normal. Entramos na parte final da linha lateral, apenas para responder também mais uma pergunta que nos chegou via Twitter do José Pedro Silva, que também trabalha na área da análise de performance, e pergunta-nos o José Pedro acerca do que será o analista do futuro e que campos é que deverá dominar. Eu arriscava desde já sugerir uma pequena alteração à própria pergunta. Para mim, o analista do futuro não faz grande sentido que não seja uma equipa. E, de que forma? Obviamente temos que ter gente que dentro de uma área de matemática, área de programação, tenha uma sabedoria e um conhecimento muito elevados dentro dessa área. Como temos que ter alguém que dentro da área do jogo, do treino, tenha também profundos conhecimentos sobre a mesma. Como temos que ter alguém mais, se calhar, numa área filosófica, cultural, talvez, em que olha para estas duas um pouco por cima e que vai também aqui funcionar como elemento de inovação e de criar novas perguntas para que sejam respondidas por estas três. Para mim, estes são os três campos essenciais que o analista do futuro... A criatividade é essencial. Um bom analista é aquele que consegue tirar dos números
aquilo que ainda não existe, ou seja, construir métricas novas, como por exemplo esta do Expected Goals, mas olhar para os números na sua versão mais bruta e tentar construir métricas que tenham um efeito prático grande. Pronto. É a ligação com o jogo, é o analista, Sim, exato. é o fazer o ponto com o jogo sempre. Isso só é possível conhecendo o jogo, sim. E é assim, quanto mais completo fores como analista, seja a nível de tudo, seja conhecimento a nível de programação ou a Sim. nível de interpretação Sim, do mas- jogo, é sim. benéfico para ti, até porque nem todas as equipas podem ter uma equipa de 10 analistas. Claro. Portanto, No fundo, no futebol estamos a caminhar para esta realidade do analista, que no fundo vem pegar também no que são outras áreas de conhecimento e até muitas vezes no mundo empresarial, em que aquilo que tu esperas de quem está a analisar um determinado evento, um determinado acontecimento, não seja tanto uma pessoa com uma formação específica, mas mais uma pessoa com uma formação mais genérica, mais de cultura geral, que te consegue identificar mais tendências dentro daquele campo. Sim, Será isso? tem que ser o mais versátil possível. Sim. Apito final, no linha lateral número 13. Agradecer ao Hernani Nada. estar disponível para conversar connosco. Lembrar que quem nos quiser seguir por via do Twitter ou do Facebook, estamos regularmente presentes nessas duas redes sociais. Temos também o nosso blog em linhalateral.blogs.sap.pt, onde colocamos todos os nossos episódios e alguns links também para outros trabalhos que vamos fazendo, e o pedido habitual do fecho do podcast. Se nos escutam no iTunes, deixem a vossa classificação e a vossa opinião sobre o podcast para também nos ajudar a chegar a mais gente. Fecho do episódio 13. Até para a semana. Até para a semana.